Boa noite, pessoal! Hoje a minha convidada é a Marcela Marinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidar materno e a amamentação. Só estou esperando um pouquinho aqui para ela entrar e a gente começar a nossa live. Então não deixe de acompanhar. Estou aqui esperando a minha convidada, onde a gente vai bater um papo aí sobre a amamentação, o cuidado materno, mamães de plantão, quem já tornou-se mãe, quem ainda está à espera do bebê, não pode deixar de nos acompanhar. Estou aqui aguardando a Marcela para a gente começar a nossa live. Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vou estar batendo um papo com a Marcela Marinho. Eu vou chamar ela aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a amamentação e o cuidado materno. Oi, Manu. Obrigada, Alessandra. Já estou chamando aqui a Marcela. Boa noite, Manu. Boa noite, Alessandra. Que bom ter vocês aqui. Oi, Lavínia. Oi, Oi, Shaira. Marcela. Boa Tá noite. bom? Eu tô, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom ter você aqui comigo para falar desse assunto que é de tanto interesse para as mamães, né? Sim, é um assunto muito falado, mas ao mesmo tempo muito difícil, né, de estar conversando. Shaira, você tá conseguindo me ver? Sim, tô te vendo. Uai, que estranho. Então, espera aí. Tá. Agora eu não te vejo mais. Oi, Lili. Renata, saudade de você. Que bom ter você aqui. Afrodite, Alessandra. Boa noite, Lavínia. Só tô esperando um pouquinho que a Marcela caiu e ela vai voltar, pessoal. Ela tá entrando aqui de novo. Só um minutinho, que a Marcela caiu, ela já tá entrando. Voltei. Oi, Deu um pane aqui no meu celular. isso acontece. É, Ao eu que vivo, agradeço. Queria te agradecer pelo convite especial. Você é uma pessoa muito especial, a gente se conhece há muitos anos, né, Shaira? sim. Muitos anos. Muitos, meu E, Deus, nem é bom falar isso. e esse trabalho que você faz com todos esses profissionais de várias áreas é muito importante para nosso crescimento, para trazer as famílias, né, a comunidade inteira de São João, todos os tipos de profissionais que a gente tem, né, disponível na nossa cidade, porque o Instagram faz isso, né? Trouxe mais perto os profissionais. E a gente consegue reconhecer mais. E você faz parte há muito tempo de estar mostrando o trabalho. Obrigada. Obrigada a você por ter aceito o convite, por estar aqui comigo nesse projeto. A ideia é essa mesmo, é de compartilhar informação com as pessoas, de Uhum. levar conhecimento, né? O nosso objetivo aqui é esse, e eu estou muito feliz de contar sempre com a participação de pessoas especiais, como eu tenho você aqui hoje. Obrigada, Shara. Obrigada. Obrigada a você mais uma vez. Marcela, nós estamos aí no Agosto Dourado, que Sim. é considerado o mês do aleitamento materno. Como você Uhum. trabalha com isso, né? Você tem aí o seu projeto, o seu perfil, que é o cuidado materno. Fala um pouquinho pra gente, qual que é a importância da amamentação? Então, a importância da amamentação, a gente já está cansado de falar, mas assim, a gente tem que frisar muito bem qual que é a importância, tanto para o bebê, tanto para a mãe, tanto para a família e para a comunidade em si, né? Para o bebê, é o alimento para a espécie, é o alimento especial, né? Não é. A gente fala que é o alimento que vai conseguir
proporcionar todos os nutrientes que o bebê necessita. E assim, a gente faz muita comparação com o leite de vaca, porque o leite de vaca é o leite do bezerro, né? O tipo de composição do leite de vaca é completamente diferente do leite materno. Então, assim, o leite materno para o bebê, ele vai trazer um desenvolvimento neurológico, sabe? Muito melhor para o bebê. Ele vai trazer um vínculo entre o bebê e a mãe, estabelecer para a família um certo tipo de tranquilidade. Por quê? Porque esse leite materno ele vai estar auxiliando também no fator econômico da família, né? Ele vai evitar que a criança tenha algum tipo de infecção intestinal, algum tipo de infecção respiratória. Então, assim, são inúmeros os benefícios. Para a mãe, ele pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama, câncer de ovário. Ele faz a mãe voltar com o útero mais rápido, né? Ele faz com que a mãe fique feliz, né? Por estar conseguindo amamentar aquele bebê. E assim, para a comunidade em geral, em relação a políticas públicas, eu acho muito interessante a amamentação, porque reduz a quantidade de crianças doentes, consequentemente, né, vai diminuir a quantidade de sobrecarga na saúde pública mesmo, né? Para o meio ambiente, vai evitar desperdício de água, acúmulo de lixo com as latas de leite, né? Então, assim, os benefícios são inúmeros, inúmeros. E por que a gente sempre fica na tecla da amamentação, batendo na tecla da amamentação? Porque é algo que é instintivo da mãe, tá? Produzindo leite, não é instintivo amamentar, mas é instintivo produzir o leite. Então, assim, não é desmerecimento de nenhuma outra mãe que não conseguiu amamentar, porque muitas não conseguem, por N motivos, né? Mas o agosto dourado é um momento que a gente fica na militância ali mesmo, para toda a comunidade se inteirar do assunto e tá um trabalhinho de formiguinha, né? De mãos dadas, para ver a real importância do aleitamento. Eu estou vendo aqui, Marcela, a doutora Esther entrou aqui na nossa live. Doutora Esther, muita admiração pelo seu trabalho. Acompanho aí o seu perfil. Que honra ter a doutora Esther aqui na live com a gente, né, Marcela? A Esther é maravilhosa. Defende essa causa também, né, como você. Obrigada, Esther. E deixo aqui meu convite para você participar de uma live e compartilhar esse maravilhoso trabalho que você desenvolve aí também. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso mesmo aqui em São João, graças a Deus, né? A gente já estava precisando de uma médica, de uma equipe como a dela, da Isadora, para estar revolucionando e acompanhando, acolhendo essas mulheres, né? Isso, na semana que vem a Isadora é minha convidada aqui na live, então deixa eu já dar um Que spoiler ótimo. para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós vamos falar sobre a Semana da Gestante. E já deixo o convite aqui para a doutora Esther. Obrigada, Esther. Estamos juntas com certeza. Com certeza vou te chamar sim, será um prazer. Estou vendo aqui também, Marcela, muitas mamães, a Karine, minha amiga do coração, minha sobrinha Lívia, tantas outras mães que estão aí participando da nossa live. Que prazer, que alegria ter vocês aqui. E que bem-vindas, mamães. Sim, que bom ter a Marcela aqui para compartilhar tanto conhecimento com as mamães, né, Marcela? E assim, aproveitem, mandem dúvidas, né, que a gente vai respondendo. Isso mesmo. Marcela, você falou de todos os benefícios da amamentação, do aleitamento materno, né, para a gente estar aí no agosto dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Mas eu acho que é uma pergunta, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que é uma pergunta de todas as mamães. Amamentar é fácil? Não, não é um comercial de margarina,
daquelas atrizes maravilhosas, super produzidas. Amamentar é Capa de muito revista difícil. com o bebê. Não é nada disso. Não é nada disso. E é isso que eu tento trazer, sabe, no meu Instagram. Mostrar a realidade para as mães. Porque é um momento que a mãe está passando por diversas dificuldades. Psicológicas, físicas. Então, assim, a gente precisa acolher essas mães e fazer com que a família, o companheiro ou a companheira, ou quem estiver apoiando essa mãe, que entenda a situação que ela está passando, porque não é fácil, Shaira. Assim, instintivamente, a mulher vai estar parindo e logo após o leite vai estar descendo. O bebê tem um reflexo primitivo, que é o reflexo de sucção, de estar sugando. Mas o bebê não sabe como que é mamar, né? A gente não sabe como que é a mama da mãe. A gente não sabe como que vai ser o encaixe do bebê e da mãe. Então, assim, é muito difícil. Seria, assim, grandioso se toda a comunidade, toda a saúde pública fosse envolvida e que todas as mães fossem assistidas. Por quê? Porque é um cenário que precisa ser individual, sabe? Não existe um certo tipo de acompanhamento coletivo. Cada ser é único, cada mãe, cada filho é único. Em uma maternidade, eu sou mãe de duas. Eu tive dificuldades na minha segunda. Então, assim, nenhum vem igual. A cada maternidade nós vamos mudando e os desafios vão vindo. Eu falo que a maternidade é como se fosse um videogame, assim, que a cada fase que a gente consegue passar, vem uma mais difícil. Então, assim, não é fácil. Então, não é um comercial, não é fácil, precisa de ajuda, precisa de apoio. E assim, a dica que eu digo, que eu falo com as mamães, é que a maior dica, o maior prêmio que elas têm durante a gestação, procurar informações de qualidade, profissionais de qualidade, que entenda sobre o assunto de amamentação, sabe? Porque o que a gente vai mais ver é profissionais que ainda não estão qualificados para estar dando alguns tipos de informações e dão informações muito ultrapassadas, sabe? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu sou super aberta, eu sou super receptiva com as mães no meu Instagram que me mandam mensagem e que ficam desesperadas. Ontem mesmo uma mãe me mandou mensagem querendo marcar uma consulta. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, meu filho já tem 1 ano e tanto. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela me explicou, eu falei, não, a gente vai, pelo WhatsApp mesmo, eu consigo te ajudar. Aí eu falei para ela o que ela ia fazer, isso foi de manhã. De noite ela me mandou mensagem, Marcela, nem sei como te agradecer. Eu falei, umas coisinhas tão pequenas, e assim, eu sou super aberta e eu acho que se eu pudesse, eu abraçaria, eu fazia algum tipo de trabalho comunitário mesmo, sabe? Mas a gente sabe as dificuldades que a gente passa, né? A gente não dá para estar trabalhando de graça, mas assim, futuramente eu acho que é um projeto que eu tenho que colocar e tenho que pensar para estar ajudando as famílias que não são assistidas. Mas não é fácil, não. Não, Marcela, você já disse, não existe comercial, não existe a capa de revista, não é exatamente do jeito que a gente que é leigo no assunto vê. Mas para as mamães que estão aí, qual o conforto que você dá para elas? Não é fácil, elas vão ter dificuldade sim, mas qual o conforto? Então, o que eu falo com as mães é que é um momento que ela precisa de estar com bastante apoio, ela precisa estar apoiada. E hoje em dia a gente consegue muitas informações fáceis, né? Pelo Instagram, pelo celular, a gente consegue muita informação. Então, assim, o conforto que eu dou às mães é que elas estejam bem preparadas em relação às informações, sabe? Para esperar, para saber o que o bebê, como que é o bebê esperado e não o bebê imaginado. Né? Porque a gente imagina aquele bebê fofo, que fica deitadinho, mas
sem chorar, mas na realidade não é assim. Então, assim, mamães estudem bastante, procurem se informar bastante, porque lá, na hora que tiver a dificuldade na amamentação, se você tiver com todas as informações, vai ficar muito mais fácil de estar enfrentando esse tipo de dificuldade. E amamentar dói, Marcela? Então, muitos falam que não, né? Que não dói. Só que, estatisticamente, 80% das mulheres sofrem com a amamentação. Apenas 20% não sofrem, não tem nenhum tipo de problema. Mas o que acontece, Shaira? O nosso órgão, a mama, é um órgão que está protegido o tempo inteiro, né? O mamilo, ele fica totalmente protegido, não tem estímulo nenhum. Então, o que acontece é que na hora que o bebê começa a fazer a sucção, essa sucção pode levar a alguma dor, a algum desconforto no início, sim. Só que essa dor tem que ser muito bem avaliada, porque pode ser uma pega, pode ser algum bebê que tem a linguinha presa, e isso compromete muito a amamentação. Não só no sentido de machucar o mamilo, mas posteriormente essa linguinha presa pode vir a ter algum outro tipo de problema nessa criança, tanto de fala, tanto com alimentação. Então, assim, vai ser um pouquinho dolorido na maioria das vezes, sim. Mas existe algumas condutas que a gente pode estar fazendo com que o peito não doa tanto, que seria sempre deixar a areola macinha, tá? Fazer sempre uma massagem no peito antes de oferecer a mama para o bebê. Fazer com que o bebê abra bastante a boquinha e pegue mais areola do que mamilo. Porque se o bebê pega mamilo, ele vai estar machucando. Agora, se você ficar fazendo o estímulo certo, o bebê vai abrir bem o bocão e vai estar abocanhando. Então, assim, existe algumas coisas assim, que a gente pode estar fazendo com que essa dor reduza um pouco, né? Mas dentro dos 20 primeiros dias é um pouquinho cansativo para a mãe, sim. Eu não minto. E é normal o mamilo ferir? Isso vai acontecer com toda mulher que amamenta ou não? Isso também é individual. Não, é individual. O mamilo ferir vai ser por esses motivos, né? Às vezes o bebê tá com a má pega. E nem sempre ele vai ferir. Às vezes ele vai ficar somente um pouquinho sensibilizado, mas ferir mesmo, não são todas que ferem, não. Porque a maioria consegue fazer alguma intervenção antes, né? As que conseguem fazer uma intervenção, fica mais fácil de não ferir. Uhum. E quando aí a mamãe prendeu, o bebê já está fazendo a pega corretamente, já ficou confortável a essa amamentação. Aí, quais os cuidados que a mamãe tem que ter, Marcelo? Lavar o seio antes de amamentar, depois, como que é esse processo? É. Não existe processo pré-amamentação, né? Durante a gestação, a melhor coisa que você tem a fazer é estar percebendo como que está sendo modificada a sua mama e buscar bastante apoio e informação. Depois disso, o que você tem que fazer é só dar o peito pro filho, tá? Não existe, não precisa ficar lavando, não precisa ficar passando pomada. Então, assim, são situações que é muito individual, né? A gente não pode estar dando dicas assim, mas não tem muito o que fazer, não. Não existe nada muito mirabolante para estar fazendo, tipo calejar, né, Shaira? Você já deve ter ouvido falar que tem que passar bucha. O que a gente recomenda é sempre assim, deixar o mamilo o mais exposto possível. Tanto é que hoje em dia existem umas rosquinhas que a gente coloca. Essas rosquinhas, elas ficam bem na ponta, protegendo o mamilo, assim, bem do meio. Então, são coisas que a gente pode estar ajudando a secar e a minimizar mais essas dores.
Uhum. Tem uma pergunta aqui, Marcela. Se pode usar o bico de silicone e quando usar esse bico de silicone? Olha, o bico de silicone, a gente, a gente trabalha muito para não entrar com bico de silicone, mas existe alguns casos que a gente tem que escolher. Ou a bebê, o bebê mama com bico de silicone, ou o bebê não consegue abocanhar o peito da mãe. Então, assim, o bico de silicone, ele precisa ser muito bem avaliado, porque a gente que coloca, a gente tem que ter a responsabilidade de estar tirando depois. Por quê? Porque esse bico de silicone está reduzindo a quantidade de leite dessa mãe. Eles falam que ele é um protetor mamilar, né? Só que, na verdade, esse bico de silicone, ele é como se fosse uma barreira. O bebê, ele começa a fazer o estímulo no mamilo da mãe, e é esse estímulo com a boquinha e com a linguinha que vai fazer com que o leite desça, que a produção começa que o organismo começa a produzir. Então, esse bico de silicone, ele é muito perigoso, sabe? A gente tem que usar, mas com acompanhamento. E se puder evitar, melhor evitar. Se puder evitar, é melhor evitar. Mas tem que perceber muito a criança, sabe? A maioria das puérperas não usam bico de silicone. São poucas as que usam. Mas algumas precisam sim. Tem muitos profissionais que falam que não é certo de forma alguma a colocar o bico de silicone. Mas assim, eu não sou nem um pouco extremista, sabe? Eu não sou. Eu sou muito maleável, eu acho que a gente tem que ir na onda da mãe, tem que ver como que a mãe tá. Porque a ferro e fogo não adianta tá colocando esse tipo de procedimento para a mãe tá ordenhando o peito e até o bebê crescer um pouco mais, porque isso vai desestimular a mãe totalmente, sabe? Então, assim, é muito relativo, mas o bico de silicone a gente não indica. Ele pode causar confusão de bicos. Então, assim, a forma com que o bebê mama no bico de silicone é diferente da forma que ele mama no peito da mãe. Então, tem que ser orientado muito bem, com muita cautela. Tem outra pergunta, se é melhor amamentar o bebê deitado ou mais inclinado? Então, Lavínia, o melhor é estar deixando o bebê um pouco mais inclinado. Mas aí essa inclinação é pouca coisa, não precisa ser muito inclinado, não. O que a gente indica é que o bebê esteja voltado totalmente para o peito da mãe. Porque tem bebês que estão deitados com a cabecinha virada para o peito. Então, não, a gente precisa que o bebê esteja totalmente alinhado. Então, para alinhar o bebê, você coloca ele voltado, com a barriguinha voltada para o seu lado, com o corpinho totalmente alinhado. Agora, o melhor é que ele esteja semi-inclinado. A Alessandra perguntou a respeito de medicamento natural. Eu imagino que seja, caso o mamilo esteja ferido, se existe um medicamento natural para utilizar, se pode. Não. Antigamente usava muita, né? Muita casca de alimento, casca de fruta. Hoje em dia não é mais recomendado nenhum tipo de alimento, porque você não sabe como que esse alimento foi armazenado, né? E nenhum tipo de medicamento também não, Alessandra. A única coisa natural que eu ainda recomendo é o sol. Ficar com os seios para o sol. Sim, sim, no horário recomendado de pegar sol, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse sol, porque o sol é uma fonte de calor. Então, dependendo de como a mama tiver, e se a mama tiver muito cheia e você fornece algum tipo de calor extra para essa mama, as glândulas vão dilatar. E dilatando vai encher mais ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sol. Se for tomar sol, colocar fraldinhas molhadas em volta da mama e deixar somente o mamilo exposto. Uhum. Tem mais uma gravidinha aqui nos acompanhando, a Lu. Lu, obrigada por estar aqui.
Em breve é a nossa live e a Lu vai falar um pouquinho para a gente sobre vacinação, um tema também muito pertinente, né, para a gente discutir. Verdade. A Lu tá à espera aí do baby e ela tá perguntando em relação às conchas, Marcela. O que que você fala em relação às conchas? Concha de amamentação, eu só recomendo usar a concha de amamentação quando a mãe for sair de casa para fazer alguma coisa na rua e o leite não ficar pingando. Então, chegou em casa, retira, tá? Concha de amamentação é um meio muito úmido de proliferação de fungo e é um meio ali que tem muito açúcar. Então, assim, é muito perigoso o uso da concha, porque ela pode estar causando algum tipo de infecção mamária nessa mãe. Então, eu não recomendo. Fora que essa concha, ela vai fazer um vácuo ali no peito e vai fazer com que esse peito seja estimulado o tempo inteiro. Então, não é legal. A Esther comentou aí do leite materno. Sim, o leite materno é muito bom para cicatrizar realmente, Esther. Sempre ordenhar no final da mamada, tentar ordenhar um pouquinho, passar o leite materno. E o laser também ajuda muito. O laser eu não faço, mas a Daisy, que é fisioterapeuta obstétrica aqui em São João, ela faz. Então, todas as minhas pacientes que eu oriento e que eu vejo que realmente precisa do laser, eu mando para ela. Porque o laser é algo, assim, mágico. Só que não adianta, ele sozinho, ele não vai fazer muita diferença, não. A gente precisa saber aonde que está o problema. Se é na pega do bebê, mas ele é mágico, ele é super indicado mesmo. Uhum. A Lavínia mandou aqui pra gente de quanto tempo após amamentar é necessário para o bebê arrotar. Lavínia, a amamentação, quando ela é exclusiva, nem sempre vai entrar ar na boquinha do bebê. Então, o que eu recomendo é sempre de 10 a 15 minutinhos no máximo. Não precisa ficar meia hora com o bebê no colo, não, tá? E o que eu falo é o seguinte: quando for levantar o bebê, levanta o bebê, deixa ele na posição mais verticalizada e vai dando uns tapinhas e vai mexendo com o seu corpo para ver se esse arroto sai mais rápido, tá? Mas nem sempre o bebê vai estar arrotando, sendo no peito, né? Porque às vezes ele acopla tão bem que não entra ar. Então, de 10 a 15 minutinhos no máximo. A Cíntia, beijo, já nos falamos hoje. Obrigada por estar aqui. A Cíntia é mamãe recente aí de primeira viagem da pequena, linda Sofia. E ela compartilhou aqui com a gente que ela só usa o leite materno e não tem problema. Que o laser no início foi fundamental, mas que resolver a pega e ordenha foi essencial. Obrigada pela contribuição, Cíntia. Isso mesmo, Cíntia, isso mesmo. Corrigir a pega e fazer certa ordenha. Oferecer sempre o bebê, fazer com que a areola fique sempre macinha antes do bebê abocanhar. Isso faz total diferença numa amamentação. Uhum. Marcela, e o mundo de hoje, as mamães estão muito dinâmicas, né? As mamães saem para trabalhar. As mamães que passam por isso e precisam sair para trabalhar, elas precisam deixar de amamentar? Não, de forma alguma. Hoje em dia existem várias formas de estar fazendo estocagem desse leite, né? Então, assim, eu faço o trabalho de volta ao retorno ao trabalho, ao qual eu oriento as mães. E como que é a orientação? A partir de um mês antecipadamente ao retorno ao trabalho, a gente começa a fazer com que esse organismo trabalhe mais para estar estimulando e produzindo mais leite. Com isso, a gente vai fazendo as estocagens. As estocagens de leite, eu recomendo sempre fazer estocagens com quantidades menores, de 100 em 100 ml. Existem saquinhos que eles não são reutilizáveis, mas existem potinhos também que você pode estar comprando. Esse potinho tem que ser vidro ou plástico livre de BPA e com tampa de plástico. Então, esses frascos, têm que ser bem higienizados antes. E a mulher pode estar retirando esse leite, colocando na estocagem e depois pedindo alguém para estar ofertando, né? Mas assim, são muitas ironias, né, Shaira? Porque
Se a Organização Mundial da Saúde orienta que o bebê tem que estar amamentando, ser amamentado exclusivamente até os 6 meses, as empresas falam que as mães têm que voltar com 4, né? Salvo as mulheres com algum tipo de trabalho público, que a maioria eu acho que volta com 6 meses. Mas, assim, é algo que a gente tem que lutar muito ainda para ver se muda esse tipo de lei. Porque ela fornece a mãe, essa lei fornece a mãe que volte aos 4 meses, e depois dos 4 até o 6º mês, ela fornece 1 hora diária para a mãe, que pode ser meia hora de tarde, meia hora de manhã, dependendo do turno da mãe. Mas e as mães que trabalham longe, sabe? É muito difícil você estar saindo meia hora para ir em casa. Então, assim, é muito incoerente essa nossa lei. E o que a gente tem que fazer é estar acolhendo essas mães mesmo, explicando todo o processo, explicando quais são os direitos delas, para elas estarem entrando em acordo com a empresa que trabalha, né? A Cíntia mandou aqui pra gente, Marcela, que está sofrendo muito, porque a pequena Sofia não pega mamadeira e nem outras formas. Ainda bem que ela ainda está trabalhando de casa. Quando a criança não aceita o leite materno sem ser no peito, ela pode antecipar a introdução alimentar? O que você sugere para ela nesse caso? Não, não. A criança, ela tem que ser ofertada esse leite, essa introdução alimentar a partir do 6º mês, tá? Só se o pediatra que ela estiver sendo acompanhada orientar ela a entrar antes, mas a criança, ela tá bem preparada oralmente para estar recebendo essa introdução alimentar somente com o 6º mês, Aline. Cíntia, né? Sim. Então, Cíntia, o ideal seria que você pedisse alguém para tentar ofertar esse leite para sua bebê, porque geralmente quando a mãe oferta, a bebê recusa, porque sabe que ele tem leite, então ela vai querer o leite do peito. E tentar mudar a mamadeira, tentar usar já o copinho de transição. Quanto tempo que a Sofia deve ter? Já deve ter uns 4 meses, de 4 para 5? A Cíntia voltou da licença agora, eu imagino que a Sofia está por perto de 5 meses, né, Cíntia? Então, existem os copos de transição, que são os copinhos que ele tem umas alcinhas laterais que a criança consegue pegar, e o biquinho dele é rígido, então ele é muito mais fácil da criança pegar do que a mamadeira. E é bom que ela nem precisa usar a mamadeira, já entra com um copinho de transição que depois já vai estar ofertando a aguinha nele também. Ela falou, são 5 meses a Sofia tem. Ela falou que ela chora como se estivesse morrendo, que o marido está sofrendo, que ela usou o copo, a colher e nada. Tem que persistir muito. E tentar sair de cena, ô, Cíntia, tentar deixar o marido ver se ela vai aceitar e aos poucos ir introduzindo. Tenta comprar esses copinhos de transição, eles são baratos. Você encontra em lojas de utensílios domésticos e eu acho que ele vai ser melhor do que a colher para você, para ela, no caso. Uhum. Marcela, em relação ao recém-nascido. O recém-nascido precisa ser separado da mãe para ela descansar? Não, não. Hoje em dia a gente bate muito na tecla do alojamento conjunto, né? Por que que o alojamento conjunto, por que que hoje não existe mais berçário, né? Na maioria das maternidades não existe mais berçário. Porque o alojamento conjunto, ele vai favorecer com que esse vínculo da mãe, a descida do leite, seja mais rápido, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar, assim, bem amplo, assim, a Esther vai até poder falar. Depende muito, assim, tem mães que vão ter parido e ficou em 12 horas de trabalho de parto. Então, a mãe tá super exausta. Então, assim, a gente tem que perceber individualmente como que é cada caso. Mas hoje já não existe berçário em nossa cidade
porque o alojamento conjunto já é algo que tem que estar para a família já começar a entrar no clima de como é o bebê, né? Mas é o que a gente fala, a gente tem que assistir a mãe, tem que acolher a mãe, tem que olhar a mãe com uns olhos assim mais delicados, porque é um momento que ela vai estar bastante fragilizada, né? Então é muito individual essa pergunta, mas quanto mais tempo o bebê ficar com a mãe, melhor. Tá? E assim, o bebê só tem a mãe como referência, né? Ele acabou de nascer, então você imagina, você acabou de nascer, para você é tudo novo, você não sabe onde que você tá, para você estava lá naquele quentinho, guardadinho dentro da barriga da mãe, e assim, ser tirado e ficar num ambiente totalmente frio, não é indicado. O indicado é realmente o contato pele a pele e dar carinho, dar amor, dar aconchego, dar colo. É isso que os bebês pedem nos primeiros meses de vida. A doutora Esther contribuiu não fazer o treinamento quando a bebê estiver com fome. Eu imagino que seja lá na pergunta da Cíntia, né? Com certeza, com certeza. Porque a criança já está irritada, né? Então, isso deixa a criança mais irritada ainda. O treinamento tem que ser entre uma mamada e outra. Então, quando ela tiver com a barriguinha mais cheinha, né? É. A A Karine está Karine, perguntando se eu acho que devemos ter uma bombinha de retirada de leite em casa. Karine, um beijo para você. Eu acho, Karine, as bombinhas elétricas, elas são bastante úteis no início e depois, quando você voltar a trabalhar, eu acho muito bacana ter a bombinha. Só que assim, a gente tem que perceber, a gente tem que pesquisar muito bem que existe bombas elétricas, existe bombas manuais que são melhores que bombas elétricas. Então, depois, Karine, conversa comigo que eu te dou umas dicas de algumas bombas boas, tanto manuais quanto elétricas, porque elas podem ajudar bem na extração do leite para a mãe voltar a trabalhar, ou mesmo nos primeiros dias que o bebê não consegue sugar tudo, a bomba elétrica faz o papel do bebê de estar retirando um pouco do leite. Porque, Shaira, nosso organismo, ele é muito inteligente, assim, é a natureza, né? Quanto mais tira, mais tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a bomba elétrica, ela ser usada de uma forma indiscriminada, vai fazer com que o organismo reconheça que tem muitos bebês, ou um bebê ali que está mamando muito, e, consequentemente, a produção vai aumentar muito. Então, a gente tem que usar de forma muito correta, para não tá fazendo um efeito contrário que a gente não queira, tá? a Karine tá te mandando um beijo também, que ela vai te chamar quando o Antônio chegar. Ah, com todo prazer, Karine. Marcela, eu sempre falo isso aqui, tô até repetitiva, que o tempo na live voa. A gente nem se dá conta que já tá quase terminando, né? A gente tem aí em torno mais de 20 minutinhos. Boa Mas mesmo. eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu acompanho o seu trabalho lá. Eu vejo você usa um peito, assim, você ensina as mães, né? É super didático a forma que você atua aí. Como que o seu trabalho pode ajudar as mamães aí em relação do cuidado materno, em relação à amamentação? Como que é feito esse trabalho? Então, o trabalho meu da cuidar é praticamente isso tudo que a gente falou. Eu vou na casa da mãe, eu pego na mão da mãe, fico enchendo o saco da mãe no WhatsApp o dia inteiro, perguntando como que a mãe tá. E é assim, é um trabalho que eu tento fazer com que a mãe me chame o quanto antes. Chegou em casa, já tenta me chamar. Por quê, Shaira? Porque a gente tenta fazer com que esse efeito não vire uma bola de neve. Porque a amamentação é assim. Se hoje tá ruim, você vai esperar até amanhã para ver se tá bom. Aí amanhã tá um pouquinho pior, mas você ainda vai conseguir esperar mais um pouco. Aí nessa espera, você já espera uma semana para estar chamando a consultora de amamentação. E nisso, a bola de neve já está tão grande que
um probleminha assim que poderia ter sido algum tipo de ajuste, algum tipo de conversa, vai estar um problema assim que vai dar muito mais trabalho. Então, a consultoria de amamentação, eu falo assim, não é puxando sardinha, mas é algo, uma mãe que possa ter, é algo assim muito especial, sabe? Porque a mãe, a família fica ali sem saber o que faz com o bebê, né? Então, a gente está ali para estar fazendo todas as orientações. E o cuidar não é só em relação à amamentação. Eu vou na casa da mãe, eu mostro tudo como que é a amamentação. A gente fala sobre troca de bebê, a gente fala sobre banho, sobre curativo, cuidados com o coto umbilical. A gente fala sobre higiene do narizinho, orelhinha, como que tá o xixi, como que tá o cocô. Então, assim, é uma abordagem que dá uma sustentação, dá um apoio para a família, A sabe? Cíntia, a Cíntia fala aqui, Marcela, que se não fosse esse trabalho na primeira semana com ela e a Sofia, ela teria desistido de amamentar, que foi uma bênção. E eu li algumas coisas e realmente os depoimentos é paciência, persistência e dedicação, o ato de amamentar. Tem que ter muita persistência, muita paciência e muito acolhimento com essa mãe mesmo, porque é um ato que você está ali, você está se doando totalmente, né? A amamentação é uma extensão do seu corpo, é aquele filho ali. Então, assim, a mãe que não tem muita paciência, que é muito ansiosa, que fica muito vidrada assim no que as pessoas ao redor falam, é uma mãe que a gente tem que ter um olhar muito diferenciado para ela, porque o puerpério é algo que mexe muito com a nossa cabeça, sabe, Shaira? A gente se sente assim, como, por tudo que a gente faz, a gente sente que a gente não está fazendo o suficiente para o nosso filho. E a gente se cobra muito. Então, assim, são choros muito constantes, são ansiedade que vai gerando no nosso corpo, e isso tudo compromete neurologicamente, sabe? É um trabalho muito. O nosso corpo é uma engrenagem que está tudo interligado. Então, se uma coisa não dá certo, a engrenagem começa a dar problema. Então, assim, a família, a mulher que tem um apoio, tanto do profissional quanto do amigo, é muito importante. Por isso que, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente está aqui, uma tia, um amigo que está assistindo, vai estar apoiando, vai estar entendendo melhor essa cabeça dessa mulher, porque mulheres que não têm apoio nesse puerpério, elas podem evoluir para uma depressão muito rápida, né? Então, assim, a depressão pode causar diversos transtornos no relacionamento desse binômio. Então, assim, é algo que a gente tem que estar percebendo muito bem. A Ah, Pamela, tá. né? Eu acho que é Pamela, ainda bem que vou ter você. A minha irmã te ama, mano. Ela vai ter me Nossa, ter eu tenho. sempre. É, Marcela, você tocou no puerpério e eu imagino que só quem passa entende e sabe a importância desse acolhimento com a mãe. Porque muitas das vezes o desconhecer, o novo, né, a gente acha muitas das vezes, ai, é frescura, ai, não tem nada disso. Né? Eu vejo muitas pessoas que não são mães falando das que são mães, e não, é frescura. E tá de corpo mole, e não existe isso não sei o quê. E você tocar nesse assunto é de tanta importância para essas mamães que estão aqui. E para quem ainda não é mãe, dessa empatia que nós temos que ter. O acolher, Uhum, né? Eu tô com uma uhum. sobrinha que a gente ama, ela faz maternidade. E eu sempre falo isso, cuidado que nós temos que ter com ela, tanto nesse período que ela já está no finalzinho da gestação, tanto quanto o bebê chegar, porque é muita mudança para ela, né? Muita, Então, muita. assim, eu acho até emocionante, porque realmente é acolher, é a gente acolher, ter empatia e procurar entender que isso não é frescura, né? Que são muitas Não. mudanças.
De forma alguma, não é frescura de forma alguma. A maternidade muda completamente nossa vida, sabe, Shaira? Há 12 anos eu era uma mulher, agora, né, de um dia para o outro eu me tornei uma mulher completamente diferente. Então, assim, esse acolhimento é muito importante. E os julgamentos vão vir. A mulher tem que estar preparada para os julgamentos, porque a sociedade é uma sociedade com um machismo muito entranhado, assim, né? E nós somos muito cobradas em qualquer sentido. Se eu engordei, eu sou cobrada. Se eu emagreci demais, eu sou cobrada. Se eu amamentei minha filha até 2 anos, eu sou cobrada. Se eu não consegui amamentar, eu sou cobrada. Então, assim, a mulher tem que estar isso muito bem estabelecido na cabeça para falar assim, gente, de qualquer forma, o que eu fizer, eu vou estar sendo cobrada, né? A história da amamentação fala que antigamente existiam as amas de leite, né? Eram aquelas mulheres, as escravas, que davam o leite para os bebês, das mães que ficavam lá lindas, maravilhosas, sem dar o leite, né? E acabava que esse vínculo do bebê ficava com o vínculo da escrava, da mãe de leite, né? E depois veio a Revolução Industrial, que fez com que essas mulheres todas fossem trabalhar. E, consequentemente, eles colocaram um substituto do leite materno, que foi o leite em pó, né? Mas o leite em pó, de muito longe, é um substituto. Ele não é um substituto, ele não vai substituir, ele é um substitutivo, né? Ele não pode ser se comparado de forma alguma. Eles falam, a indústria é uma indústria muito forte, né? A indústria de alimento infantil é uma indústria muito forte, muito rica. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam fazer com que a mãe se sinta diminuída, a mulher se sinta diminuída. Para quê? Para ele entrar dentro da sua casa e vender o produto dele. Né? Então, assim, tanto as marcas de chupeta, mamadeira, leite materno. Então, assim, e aí veio a revolução para achar que a cultura das nossas mães foram assim. Nossas mães são poucas que conseguiram amamentar. A minha mãe, eu acho que me amamentou até 2 meses, 1 mês, não sei. E agora, que bom que agora a nossa geração está percebendo a diferença que o leite materno faz na vida de uma criança, na vida de uma mãe, né? Então, a gente tem que estar olhando com muito cuidado, entendendo muito bem tudo isso que acontece, porque tem muitas coisas por trás, né? Com certeza. A Manu mandou aqui pra gente que tá amando a live, a sensibilidade. E a Lu tá perguntando quanto tempo dura cada amamentação. Lu, a gente vai falar sobre isso no curso. A Lu quer fazer um curso comigo, ela é esposo dela. Mas a amamentação, eu falo assim, o bebê gosta de ficar no peito da mãe, não somente para estar retirando o leite, né, que é a nutrição efetiva, a amamentação efetiva que a gente fala. O bebê gosta de estar também por causa da amamentação não efetiva, que é a sucção não efetiva. Ele fica ali sugando e eles falam que o bebê está chupetando. Na verdade, o bebê nem sabe o que é chupeta, né? Aquilo ali é um tipo de sucção para quê? É um reflexo do bebê, é um reflexo primitivo do bebê que fala lá dentro da cabecinha dele assim, sua mãe tá aqui, ela tá te acalentando, ela tá te dando amor. Então, eles querem ficar no peito, se deixá-lo, eles ficam no peito 24 horas, fazendo a sucção efetiva e a não efetiva. Só que assim, o que eu recomendo é deixar no máximo de 40 a 50 minutos. Por quê? Porque a gente começa a perceber como que está a sucção do bebê. O bebê, na hora que ele começa no suga, engole, suga, engole, suga, engole. E aí depois ele para um pouquinho, porque ele descansa. Depois ele volta e mama mais um pouquinho. E aí esses 40, 50 minutos já é o suficiente para ele estar mamando bem. Claro que a mãe vai perceber esse tipo de demanda do bebê. E
e faz com que o bebê fique mais tranquilo. Eu faço uma comparação muito ridícula, assim, mas o bebê não vai ficar 50 minutos mamando. É a mesma coisa que você ficar beijando na boca de outra pessoa por 50 minutos. Você não consegue, porque o movimento da boca é o mesmo. A gente cansa, né? Então o bebê é a mesma coisa. É muito ridícula essa comparação, mas é uma comparação para a gente entender. O bebê não vai conseguir mamar 50 minutos naquela posição totalmente, né? Ele vai, mama um pouco, para. Mama um pouco, para. Porque a musculatura da face dele fica toda machucada, toda dolorida. Uhum. Marcela, a gente está chegando aí ao finalzinho. A gente ficaria aqui até amanhã falando desse assunto. Ah, é muito gostoso. Certamente, se eu for mãe, eu quero ter você, porque você trata do assunto com uma leveza, é o que a Manu falou aí, né, no comentário da live, com uma sensibilidade que dá vontade de ter você ao lado mesmo. Parabéns por esse trabalho Obrigada. lindo que você desenvolve. Obrigada, Shaira. Compartilhar tanto conhecimento com essas mães que estão aí perdidas, né, por ser tudo muito novo. Que trabalho Muito. lindo que você faz. Obrigada por você estar aqui compartilhando isso com a gente. Imagina, Shaira. Imagina, eu que agradeço muito você pelo convite, assim, você é uma pessoa super abençoada também, super da paz, né? E o que a gente faz é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa estar orientando, ajudando o próximo, né? E assim, o que eu tenho a dizer para todos os que estão assistindo e para todos os conhecidos também, é que eu estou sempre aberta, eu estou sempre disposta, meu WhatsApp está lá no meu Instagram. Então, assim, qualquer dúvida, pode me mandar que eu respondo, sabe? Então, quanto antes eu respondo. E é isso. Muito obrigada. E aí, deixa um recadinho só para as pessoas que nos acompanharam. É difícil, tem a parte do sofrimento, sim, né? Não é o mar de rosas, mas tem o lado bom também. Então, deixa uma mensagem Com para a certeza. mamãe sobre esse lado bom aí. Mamães, confiem sempre no seu sexto sentido, na sua intuição. Você é super capaz. Toda mulher é capaz de amamentar seu filho. Claro que tem algumas que têm algumas intercorrências, tanto fisiológica como hormonal, mas todas são capazes de amamentar. Então, assim, não desista. Se esse é seu sonho, corra atrás, busque conhecimento, busque informação, que eu tenho certeza que você vai conseguir estar amamentando seu filho da forma que você quiser. Marcela, quem precisar dos seus cuidados aí com o cuidar materno, deixe seu telefone para gente. Eu vou salvar no IGTV e marcar mais uma vez o seu Instagram. Mas se você puder compartilhar o telefone. Claro, eu tenho Instagram, que é esse do Cuidar do Materno Infantil, que você me encontra, e meu telefone é 98827-2135. Pode ligar, pode mandar WhatsApp, que eu respondo, tentando ser super solista com quem estiver precisando de mim. Muito obrigada, parabéns mais uma vez por esse trabalho lindo. Eu estou aqui à disposição sempre quando você falar, Shaira, tem um assunto que eu acho interessante a gente compartilhar com as pessoas. Me manda, você é muito bem-vinda aqui. Eu acho que o quanto mais a gente puder compartilhar conhecimento com as pessoas, a gente deve fazer. Tem a sua pequena aí atrás, que eu estou vendo. Ei, linda! Fala, oi! Oi! Essa é a Nicole, ó, toda descabelada. Linda! Parabéns pela mamãe, né, Nicole? Essa mamãe arrasa! Essa aqui é uma das militantes pelo aleitamento materno. Entende um monte de coisa de aleitamento materno. Olha que linda! Nicole? Eu faço os atendimentos, chega, ela já pergunta, e aí, mamãe, como é que foi? Me conta. Maravilhoso! Uma parceira aí da mamãe. Parabéns. Obrigada. Então, deixa aqui aberto, tá? Estou à sua disposição, me chama. Me manda aí tudo que você julgar interessante. Vai ser um prazer ter você aqui comigo de novo. Muito obrigada, Shaira. Obrigada a todos que estão aqui presentes, minha mãe, minha irmã, tá todo mundo aí.
Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Estou vendo que tem gente participando aí de todos os cantinhos, né? É, a Cíntia está lá em Uberlândia, tem pessoal aí de Itajubá. Então, olha que legal, a gente está conseguindo É falar para a mesmo. gente, né? A As lives Josi, um beijo. isso pra gente. Quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aí no meu IGTV. A gente falou um pouquinho sobre amamentação. A Marcela faz um trabalho lindo aí. Eu vou marcar aqui o perfil dela de novo para vocês acompanharem. Ela vai voltar em uma outra oportunidade para estar falando com a gente também. Amanhã eu Sim. tenho mais uma live com a Simone Moraes. Ela é consultora de estilo e imagem e ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela e como que foi mudar de profissão, assim, e vamos falar um pouquinho do poder das cores. Então, vocês não Ótimo. percam. Até amanhã. Marcela, muito obrigada mais uma vez. Tairo, beijo. Um beijo a todos que acompanharam. Beijo, boa noite e até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.